Nessa continuidade que nós estamos tendo, na semana passada a gente ouviu sobre a metanarrativa, como Deus preparou todas as coisas desde o começo, com o presbítero Everson, que falou sobre toda essa metanarrativa da criação, queda, redenção e o episódio final, a consumação. Ouvimos com o pastor Hodgson e com o Daniel, o presbítero Daniel, hoje de manhã, sobre o cumprimento das profecias. E essa noite eu quero trazer para vocês um texto que de fato é depois do nascimento de Jesus. Imagino que durante o Natal, nesses cultos que faltam, alguém fale de fato do fato glorioso, do texto que narra o próprio nascimento. Mas hoje nós vamos falar de um texto posterior, que é a visita dos magos. E essa história nós encontramos unicamente no Evangelho de Mateus. E ele escreveu esse texto precioso que nós vamos ler hoje, do versículo 1 do capítulo 2 até o versículo 18. Vamos abrir o texto sagrado e vamos ler Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos do 1 a 18. É bastante, são 18 versículos, mas nós precisamos ouvir a história, os detalhes dessa história, o que está por trás de cada uma daquelas palavras que o evangelista colocou ali para nós e entender o texto. É isso que nós fazemos aqui a cada domingo de manhã, à noite e na quarta-feira. Entender esse texto para nós. O que é essa escritura que tem mais de 20 séculos tem de ser para nós no século 21? Como que eu aplico isso a partir de amanhã no meu dia a dia durante a semana? E o texto diz: tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes, os escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão em quanto o tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente ao respeito do menino, e, quando tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir e adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se, e com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Postrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: desponte, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vindo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão lhe informaram os magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias:
ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, porque quando lemos o texto sagrado, essas histórias escritas há tantos anos, inspiradas pelo Senhor aos evangelistas, chegaram até nós, o teu povo. Essas palavras vivas que nos ajudam a prosseguir em tempos difíceis, em tempos de Herodes contemporâneos, em tempos de Belém contemporâneos, ajuda-nos a enxergar com teus olhos, a amar com teus olhos, a aplicar esse texto como o Senhor quer nas nossas vidas. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Lendo um livro nesses dias que eu comprei recentemente, tem uma história preciosa de um conterrâneo da Idalina. Vocês conhecem a dona Idalina, que é membro dessa igreja há um monte de anos? Então, Idalina é portuguesa. E a Idalina, e esse senhor mora também no Portugal. Ele ainda está vivo. E ele mora numa cidade de Portugal, perto da região de Extremadura. E esse homem, chamado Miguel Nobre, ele descobriu um dia que tinha um moinho de vento quebrado. Ninguém usava ele, estava rejeitado. E Miguel Nobre teve a brilhante ideia, e como ele era carpinteiro, de consertar o moinho. E ele colocou cada prego no lugar, apertou cada porca, cada parafuso, pintou o moinho e ele começou a moer novamente, fazer farinha de trigo. Esse fato, quando aquele moinho ficou tão lindo, várias pessoas do povo iam lá para ver o moinho que seu Miguel Nobre tinha reparado. E ele foi convidado para reparar outros moinhos na região da Idalina, em Portugal. Mas o mais importante é que ele hoje é a única pessoa certificada pelo Ministério da Cultura de Portugal para ter esse ofício. E com toda essa fama que ele ganhou só por reparar um moinho, um dos tantos amigos que ele fez, por esse fato de reparar o moinho, convidou o seu Miguel Nobre para viajar para Paris. E ele falou assim, como assim? E o empresário falou, você vai ter todos os gastos pagos. Vamos para Paris, vamos visitar a Torre Eiffel, vamos passear. E Miguel Nobre, com um olhar assim distante, falou assim, Paris? Para quê? Para que eu quero ir para Paris? E sabem por quê? Porque a principal motivação de Miguel estava naquele lugar, fazendo o que ele fazia diariamente. E ele não achou nada interessante de ir para Paris. E eu fiquei imaginando nas motivações que nos fazem fazer as nossas escolhas para lugares distantes. Miguel preferiu ficar ali, na sua terra de Extremadura, construindo e reparando moinhos. E há muitos séculos, uns magos de muito distante, eles fizeram uma longa viagem para uma pequena vila, esquecida por todos, chamada Belém. As motivações deles foram uma estrela, como nós limos no texto. E eu intitulei essa mensagem que nós vamos trabalhar nessa noite, o rei que atrai pessoas. E esse rei que atrai pessoas, em primeiro lugar, é o rei que atrai os corações. É o rei que atrai os corações. E a primeira informação que nós encontramos no texto é o nome de uma cidade. E essa cidade era Belém, uma pequena vila esquecida. E ali mesmo está o texto que fala da profecia, que era naquele lugar específico onde nasceria o rei prometido, o Messias prometido. A Bíblia diz, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Belém significa casa do pão.
E pão era o alimento básico dos judeus. Belém era o local para o nascimento do Messias, que Mateus propriamente vai falar depois no capítulo 6, versículo 35. Eu sou o pão da vida. Então, ele nasceu numa pequena vila de Belém, cujo o nome original quer dizer casa do pão, e o próprio Senhor Jesus Cristo vai falar depois, eu sou o pão da vida, ou o pão que dá vida. A segunda informação que nós temos no mesmo versículo é um nome tenebroso, um nome terrível, um nome que na época era sinônimo de terror. É o nome do grande rei Herodes. O grande rei Herodes, que esse homem mandou assassinar 45 aristocratas, membros do Sinédrio. Sabem quantos membros tinha o Sinédrio? 71. Num dia só, ele mandou assassinar 45 aristocratas, 45 membros do Sinédrio. O imperador César Augusto chamou ele para Roma para pedir conta por todas as coisas que ele estava fazendo. E por medo de que a sua esposa o traísse, falando o que ele não queria que fosse dito, ele mandou matar a Mariana, a sua esposa. Tempo depois, ele enviou seus netos para Roma para estudar. E nesse contexto, a Salomé, irmã do rei Herodes, falou para ele assim, eles vão te trair. Imagina quando eles voltarem de Roma, com toda a fama e esplendor, eles vão te trair. E ele mandou estrangular os netos. O imperador falou assim, é melhor ser um porco do que ser filho de Herodes. Ele era, queridos, o símbolo da posição e do poder. Ele era o símbolo da maldade dentro do reino. Foi esse rei que ficou alarmado quando soube que havia nascido uma criança em Belém que tinha o nome de Rei dos Judeus e que iria reinar sobre Israel. Esse rei teve essa notícia. A terceira informação que nós temos no primeiro versículo é de várias pessoas. Não eram três. Não é Melchior, Gaspar e Baltasar. Lógico que eram outros. Nós não temos o número exato, mas eram sábios. Essa informação a Bíblia diz, eles eram magos, sábios do Oriente. Eles vieram da Pérsia, da Babilônia ou da Arábia. E eles fizeram uma longa viagem para estar ali, seguindo uma estrela que anunciava o nascimento de um rei. E a Bíblia, no livro de Isaías, muitos séculos antes, tinha esse sinal. A Bíblia tinha essa profecia escrita. Tanto em Isaías 60, quanto no Salmo 72, fala de reis e nações vindo à luz da glória do Senhor. Eles viram e eles foram para adorar o rei que tinha nascido em Israel. E Mateus, ele nos vai apresentando na narrativa todos esses fatos, trazendo a Jesus como verdadeiro e único rei dos judeus. Sabem o mais interessante que Mateus nos deixou escrito aqui? No seu capítulo 2, que hoje nós temos como capítulo 2, Mateus nos deixou registrado no versículo 4 uma informação que eu, como igreja contemporânea, tenho vergonha e tristeza. Porque quando Herodes ficou sabendo da notícia, ele foi indagar entre pessoas como nós, hoje, né? Ele foi indagar entre os principais sacerdotes. E nós temos hoje no plural escrito aqui que eram os principais sacerdotes. E na antiguidade, nessa época, era um sacerdote por vez, um sumo sacerdote, só um principal sacerdote que entrava uma vez por ano no lugar santo dos santos. Mas quando Herodes indagou, ele convocou os principais sacerdotes, o presente e os que estavam antes dele. Ele foi indagar para eles. A corrupção era tão grande entre a cúpula religiosa que a Bíblia diz, o Evangelho de Lucas registra que no tempo de Jesus tinha dois, Anás e Caifás.
2 sumos sacerdotes, quando era só um que precisava entrar no lugar santo dos santos. Então, a classe do poder religioso, eles tinham o texto. Eles sabiam da profecia. Eles estavam por dentro do que aconteceria, o Messias viria. E não somente os sumos sacerdotes. Foram convocados também e indagados os escribas, os que transcreviam a lei. E hoje nós não temos quase nenhuma variante no texto maçorético, no texto que foi escrito e repetido muitas vezes, porque os escribas cuidavam do texto sagrado de tal forma que se eles cometiam um mínimo erro, rompiam tudo o que tinham feito e começavam novamente. Então, pessoas que estudavam a Bíblia, que estavam por dentro do que ia acontecer, eles não se mexeram de Jerusalém para ir onde estava o Messias prometido. O rei atrai os corações. E esse rei que atrai corações, ele cumpre as suas profecias. Esse rei que atrai corações, ele nos diz, tendo nascido Jesus em Belém, faz mover um casal de Nazaré, no estado, já a término aquela mulher para dar a luz, e os leva para uma cidade chamada Nazaré. E ali, em lugar mais improvável, o Filho de Deus nasce. Imaginam a solidão dessa viagem? Imaginam a preocupação nessa viagem? Como é difícil avançar com cansaço, com medos, com dúvidas. Mas naquela noite, o Deus do universo estava num berço de palha. O Deus do universo estava perto dos corações fracos e necessitados. Porque assim é Deus, Ele está perto quando mais nós o precisamos. Naquela época de trevas, que os profetas falaram sobre essa escuridão, sobre essa tristeza enorme da humanidade, Deus enviou seu Filho. Agostinho de Hipona, ele escreve, Jesus jaz no presépio, mas leva as rédeas do governo do mundo. Ele toma no peito da sua mãe, mas alimenta os anjos. Está envolto em panos, mas nos veste de imortalidade. E não encontrando lugar na pousada, fabrica seu templo nos corações dos crentes. Cristo foi criado por uma mãe que Ele mesmo criou. Foi levado por mãos que Ele mesmo transformou. Queridos, o Evangelho é a coisa mais preciosa que nós podemos ter. E muitas vezes nós como escribas, como os escribas de outrora, e nós como sacerdotes de outrora, nós esquecemos desses princípios que nós precisamos viver e conviver como igreja de Jesus no tempo contemporâneo. Deus continua atraindo pessoas humildes e corações sedentos para Ele. Não é necessário saber tudo. Não é necessário fazer cursos de teologias enormes. Basta obedecer à luz recebida. E nós temos essa luz. Aquela criança que nasceu num berço em Belém, ele nasce nos corações daqueles iluminados pelo Santo Espírito de Deus, e ele começa a operar nesses corações para trazer transformação. O rei que nasceu num pesebre, num estábulo, numa manjedoura, ele traz corações para ele. Em dias de secularismo, em dias de cansaço espiritual e muito ativismo, Cristo chama você a adorá-lo com simplicidade. O Jesus da manjedoura, Ele está aqui. Ele está aqui. E Ele nos chama a adorar com simplicidade. Nós não precisamos de grandes esforços e sacrifícios para adorar ao Senhor Jesus Cristo. Ele está chamando você, nesta noite, ser um adorador. Ser um adorador que hoje não tem que caminhar dezenas de quilômetros para ir em um templo em específico. Ele é o Redentor que é capaz de falar para uma mulher na época impura e prostituta e falar assim: não tem essa história de ir lá ao templo. E também não tem essa história de adorar aqui nesse monte específico. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Aquele que fez da manjedoura um templo,
Ele faz do teu coração um templo onde você pode adorar constantemente, desde o acordar até o dormir, nas mais densas trevas de tristeza e nos dias mais felizes. Ele quer que nós o adoremos. Ele quer. O rei está chamando adoradores com um coração quebrantado, contrito, humilhado. Esse rei que atrai os corações, ele também é o rei que expõe a rebelião. E nós não vamos ler o texto novamente, mas no versículos 3 a 8 e 16 a 18, nós temos algumas histórias que têm muito a ver com a perversidade do rei Herodes. E a Bíblia nos diz que Herodes e Jerusalém se perturbam pela chegada do Cristo. Daquela criancinha que é uma ameaça na mente dele, na cosmovisão deles, é uma ameaça para o seu poder. E aqui nós encontramos a sutileza do rei Herodes quando fala para os magos: me conta, vai lá, conhece o lugar e me conta, que eu também vou ir e adorá-lo. Esse é o resultado de uma falsa adoração. Esse é o resultado de um Herodes que logo ele se revela com violência. Herodes os chamou secretamente. Querido, a Bíblia, as narrativas, elas nos passam cada detalhe que, se nós começamos a pregar positivamente, frase por frase, expressão por expressão, que tem uma profundeza enorme, nós não sairíamos daqui essa noite. Herodes, a Bíblia diz que Herodes foi para os magos falar com eles secretamente. E ele inquiriu sobre o tempo em que apareceria aquela estrela. Ele estava colhendo informações precisas, ele estava trazendo um diagnóstico da situação, ele queria reunir as informações necessárias para ter a certeza de que aquela criança não escaparia das suas mãos. Jamais na mente nem no coração de Herodes estava uma adoração genuína. Na mente e coração de Herodes tinha manipulação, egoísmo, orgulho, altivez. Pessoas que manipulam, elas agem no secreto. Elas não vão ao centro da autoridade. Eles não se mexem para Belém, que lá estava o Messias. Eles atuam no secreto. O texto sagrado estava entre eles. Nunca esteve ausente. Ele estava ali, na mesa dos grandes líderes. Os sacerdotes, os escribas sabiam as informações. Mas quando nós não estamos focados no eterno, no glorioso, nós não podemos ver os sinais que o texto nos oferece. E a estratégia de Herodes é sutil. Ele envia os magos e os líderes religiosos não se mexem. A dissimulação do rei esconde a sua crueldade sobre um manto de piedade, dizendo aos magos: quando encontrem, me avisa que eu vou adorá-lo. Herodes tornou-se dissimulado e hipócrita. E Hernandes Dias Lopes, que a hipocrisia, ela é o abismo entre o que se fala e o que se sente. Hipocrisia é o abismo entre o que se fala e o que se sente. Havia palavras doces nos lábios de Herodes, mas crueldade no coração. Seu propósito não era adorar, mas eliminar. Não quero esse rei entre nós. Aqui em Jerusalém eu sou o rei. Spurgeon escreve sobre essa atitude de Herodes e ele diz: o assassinato estava em seu coração, mas os pretextos piedosos estavam na sua língua. No versículo 16 a 18 nós vemos que pelo orgulho e arrogância de Herodes morrem todos os meninos de Belém. Ele não conseguiu mais matar o Messias prometido. Ele já tinha fugido com seus pais para o Egito, ou os pais com ele. Por causa do Messias prometido, morreram muitas crianças em Belém e a seus redores. Dan Brestes, um escritor norte-americano que é missionário na Malásia, ele escreve: frequentemente nós focamos no filho que foi salvo
e foi levado para o Egito. Mas esquecemos das centenas de crianças que permaneceram em Belém e morreram. Foram massacradas. Aquelas crianças de Belém morreram por causa do menino Jesus. Num certo sentido, elas sofreram por causa dele. O sangue das crianças foi o primeiro sangue derramado por causa de Cristo. E depois disso, quantos morreram por causa do Senhor Jesus Cristo? O sangue daquelas crianças foi o primeiro sangue derramado por causa do Senhor Jesus Cristo. Mas havia Belém ontem, e temos Belém hoje também. Hoje as crianças sofrem e as suas mães choram. Belém está conosco aqui no Guará. Belém está conosco na Ceilândia. Belém está conosco no CIA. Belém está conosco no plano piloto. Não estamos longe de Belém. Belém está conosco em Nova York, em Miami, em Paris, onde aquele português não quis ir. Está em todas partes. Mães choram. Há várias organizações internacionais que trabalham com crianças. Elas nos dizem que aproximadamente 19 mil crianças morreram hoje. Você pode imaginar esse dado tão alarmante? 19 mil crianças é muita gente. Elas morreram hoje. Alguns dados de 2022 falam que esse número baixou para 13 mil, mas mesmo assim é muita gente. Naquela noite, como nós cantamos, "Ó Vila Tranquila de Belém", na noite do nascimento, provavelmente estava tranquila. Mas na noite da morte das crianças, os gritos deviam ser enormes. Belém não estava em silêncio. Belém não estava sendo um lugar de pão. Era um campo de matança. Gritos de crianças e de suas mães poderiam ser ouvidos de longe. E quando estamos perto das Belém contemporâneas, nós precisamos ter ouvidos espirituais para ouvir o grito das crianças dentro dos nossos lares. Quando nós falamos palavras que, como o Everson falou na pregação dele, nós às vezes nós não temos uma faca, nenhuma arma para matar. No século 21, crianças que moram conosco, crianças dos nossos condomínios, crianças dos nossos perto de nós, mas tem muitas crianças chorando dentro das nossas próprias casas, abandonadas dentro dos nossos próprios cômodos, entregadas à secularização contemporânea. Temos Belém aqui no Guará 2, temos Belém aqui nas cidades perto de nós, e nós precisamos ter os olhos abertos. Lamentações 2:19, ele diz: levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor, levanta ele as mãos pela vida dos teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Nós matamos as nossas crianças quando pais crentes, nós não abrimos o texto para falar para eles o que a Bíblia diz. Quando nós não fazemos o tempo devocional todos os dias, quando nós não oramos com eles e nós nos vestimos de escribas, conhecemos a lei, apontamos para os outros e não apontamos para nós. Eu faço isso todos os dias. Isso que eu estou exigindo dos outros, eu faço dentro do meu próprio lar com meus filhos. As nossas crianças estão morrendo dentro dos nossos lares. Nosso lar às vezes é um Belém. E nós somos Herodes. As nossas cidades têm milhares de crianças que nunca nós fazemos uma ação para alcançá-los com o amor e a graça do Senhor Jesus Cristo. Os eleitos serão trazidos, mas nós temos que pregar esse evangelho. Levanta-te, dá vozes na noite, no meio das vigílias, implora pela vida das tuas criancinhas que desfalecem de fome na entrada de todas as ruas, a começar pela minha. Levanta-te. Em cada época de Natal, lembramos uns aos outros a história do Cristo de Belém, que aconteceu há mais de 2000 anos. A boa notícia é que esse Jesus, ele pode nascer para nós. Provavelmente você esteja aqui há 46 anos. O seu Eli e a dona Fátima
estão aqui há muitos anos, desde o começo, e vários de vocês estão aqui há 30, 40 anos, muitos anos. Provavelmente vocês criaram os filhos, têm netos, provavelmente você chegou ontem, ou semana passada, ou como eu, há 2 anos, nessa querida igreja. Mas nós corremos o risco de sermos igrejados, crescer aqui, amar, caminhar por esses corredores e Cristo do Belém, não viver em nós. Porque nós conhecemos a lei, nós conhecemos o Evangelho, mas nunca nos mexemos para alcançar a graça. E não é um movimento nosso, é um movimento que Ele nos traz. Iluminado pelo Espírito Santo, será que nós já ficamos perto do Cristo que nasceu na manjedoura? A nossa vida reflete isso. O que nos perturba quando Cristo quer reinar completamente em nós? Qual é a perturbação do nosso coração, da nossa mente, quando Ele quer reinar completamente em nós? O rei que atrai corações, o rei que expõe a rebelião do nosso coração, Ele é o rei que transforma. E Ele é o rei que transforma caminhos e gera novas direções. E isso aconteceu, queridos, com os magos. Na perícope que nós, no trecho que nós falamos hoje, isso aconteceu com eles. Eles voltam por outro caminho. Um rei que transforma, moldeia, muda direções. Eles foram levados de volta por outro caminho. Esse Jesus, Ele é aquele Deus que dá as instruções claras para José. Não a criancinha, o Deus Pai. Não vai por aí, vai para o Egito. A liderança de Deus é precisa e cotidiana. O Egito era o destino, um lugar completamente improvável, um lugar de escravidão, um lugar onde Israel passou muitas situações. Para lá é para onde foi enviado o Filho de Deus. Deus usa caminhos inesperados para cumprir a sua vontade. A ênfase aqui é a direção divina. Quando Cristo entra na história, caminhos são transformados, decisões mudam, prioridades mudam. A chegada do rei, ela reorganiza a nossa vida. Você sabe identificar o ponto através do qual a sua vida foi transformada? Você consegue identificar o momento em que você não foi mais aquela pessoa amarga? Você consegue identificar o momento em que você mudou de ser enjoado e terrível para ser bondoso e agradável? Nós precisamos identificar momentos quando nós fomos transformados, porque a transformação acontece. O Jesus que muda destinos na história, Ele é o mesmo hoje e Ele pode mudar os nossos caminhos. Cristo não apenas consola, Ele também direciona. E Ele não nos deixa sozinhos. O Deus que ficou perto de José e Maria indo para Belém, de Nazaré para Belém, é o Deus que fala para nós: eu sou o caminho. Eu sou o pão da vida. Quando Cristo entra, Deus alinha os nossos passos. Ele alinha as nossas decisões familiares, ministeriais, as nossas vocações, as nossas prioridades espirituais. Nós precisamos discernir a voz de Deus. Será que estamos na hora de mudar para outro caminho? Será que estamos na hora de seguir por outros rumos? Rumos de temperamento, rumos de atitudes, rumos espirituais. Como falei anteriormente, qual pecado perturba a tua mente que não deixa você e eu mudar como o Senhor quer nos guiar? Nós precisamos mais que intencionalidade na vida cristã. Nós precisamos muito mais do que isso, viver o que é ser igreja de Cristo no século 21. Esquadrinhemos os nossos corações nessa noite. Estamos perto do final do ano. Esse tempo é de muita reflexão. Devemos refletir a partir de hoje, a partir de domingo passado, cada domingo aqui, reflita.
reflete. Deus está chamando você para mudar. Mudar o quê? O tempo? Será que o nosso tempo não nos está deixando nos deleitar na palavra de Deus como deveríamos? Será que nós precisamos mudar hoje o nosso próprio orgulho, como Herodes, a nossa própria arrogância? Aqui nesta casa, neste lugar, nessa área que eu trabalho, ninguém é o rei. Eu mando aqui. Jesus que manda. E Ele pode mudar isso. Ele pode mudar isso no teu lar, no teu relacionamento, no trabalho, na tua rotina espiritual, no envolvimento missionário, queridos. Quantos de nós estamos longe a cada dia de viver o que Ele planejou para nós? O nosso alcance dos outros. As pessoas que estão no nosso trabalho, no nosso convívio, eles não veem em nós a estrela que brilhou em Belém. Eles veem as densas trevas que o profeta estava falando assim. Na terra que estava em trevas, viu grande luz. Quando nós não refletimos a luz do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos voltar, redirecionar esse caminho e ser uma luz nesses lugares que as pessoas possam olhar para nós, como cantamos ontem com as crianças, e poder falar: a luz que brilha em mim é Jesus, o Filho de Deus. Para isso, nós precisamos crescer como família. Volte-se esse ano. Eu já falei na minha outra pregação, voltemos-nos. Não é fácil, é muito difícil fazer o tempo devocional diário. O tempo parece que ele voa e chega uma hora que nós não... As crianças dormiram. Nós vamos abrir, nós estamos cansados. Nós estamos já deitados e fazemos assim: querida, faça você, ora você. Ora você. É a nossa realidade. Mas envolva-se no discipulado do seu lar. Abre esse texto. Senão, nós seremos como escribas e sumos sacerdotes, que tendo a palavra, não se mexem para ir à fonte. Onde está essa criança? Onde ela está aqui, nessa Belém interior? Seu Miguel, aquele contemporâneo da Idalina, ele falou: nada mais me faz feliz do que estar aqui, ao lado do que amo fazer. Paris, para quê? Ele entendeu algo que poucos entendem. O coração sempre viaja na direção daquilo que ele ama. O coração sempre viaja na direção daquilo que ele ama. Mateus capítulo 2, o evangelista, ele nos retrata isso. Por isso que eu lembrei da história do seu Miguel. Os magos, eles viajaram milhares de quilômetros porque seu coração estava sedento para adorar um rei. Herodes não se moveu um passo, nem um passo ele moveu para Belém, porque seu coração estava no seu trono, no seu poder. José, o pai de Jesus, marido de Maria, mudou caminhos porque seu coração já estava cativo pela vontade de Deus. Ele sabia que aquele propósito era eterno, que aquela criança era de Deus. Para onde nós estamos viajando? Para onde o nosso coração está indo? O que é o que você mais ama? O que decide os seus caminhos? O rei que nasce, ele atrai os corações, ele atrai os adoradores, ele expõe o nosso coração continuamente, todos os dias. Ele traz à luz aquilo que está dentro de nós. E o mais lindo, ele nos transforma. Deixe-se transformar, deixemos-nos transformar pelo poder do Deus vivo. Daquela criancinha de Belém, daquele neném que nasceu numa manjedoura, como as crianças cantaram ontem à noite, na gruta de Belém, naquele lugar escuro, improvável. Ele pode nascer nas grutas dos nossos corações, na nossa escuridão, na nossa tristeza, na nossa amargura, no nosso orgulho.
às vezes, nós nem conversamos mais com filhos, esposa, esposo, não tem mais vínculo. Pais, às vezes não tem mais vínculo. Se perdeu o Natal do nosso lar. Se perdeu o bebê de Belém. Nós olhamos, não achamos mais estrela. Às vezes até perdemos a estrela. E nós somos crentes. Nós somos a igreja do século XXI. Nós temos que passar esse evangelho para as próximas gerações. Nós temos que encontrar a estrela, porque ela nos encontrou. Ela nos alcançou no mundo perdido. E essa estrela, esse Cristo que iluminou o céu de Belém, esses anjos que cantaram glória a Deus nas maiores alturas e na terra paz aos homens, Ele está aqui. Vamos orar nessa noite e vamos pedir, Senhor, atrai o meu coração novamente. Eu quero arder de alegria. Eu quero ler o texto, ler essa história tão antiga e irradiar de alegria novamente, porque o Cristo de Belém vive em mim. Revela meu coração orgulhoso, altivo, qualquer coisa que você sabe que você tem e que não está deixando você se mexer até o neném que nasceu na manjedoura. E peço ao Senhor, como eu, transforma meu coração, muda o meu destino. Eu quero me encontrar todos os dias, em todos os horários, com Emanuel. O Emanuel que o evangelista Mateus nos registrou também. Será chamado Emanuel, Deus conosco. Esse Deus está conosco hoje e por todo sempre. Vamos orar? Vamos nos colocar em pé para fazer essa oração com o coração nele, o espírito nele, e pedir a Ele que nesse Natal nós possamos nos encontrar com essa alegria novamente. Querido Deus, que alegria enorme pregar esse texto, essa história que contamos para as crianças com tanta alegria, e eles radiantes até decoram os presentes que foram entregados. Que o nosso coração, que ele tem muito mais valor que o ouro, que incenso e que mirra, o Senhor receba nessa noite. E o Senhor continue sendo o Rei que nasceu em Belém e em nós. Faz o nosso coração arder de alegria. Que nós possamos, Senhor, a refletir nessa história, nós possamos ser tocados novamente e sair pelo mundo contando e cantando a bela história. Que aquelas situações e circunstâncias que nos façam ficar paralisados, estáticos, muda de nós, tira de nós. Tira toda atitude, Senhor, do reino das trevas. Tira todo, Senhor, toda obra da carne. Ciúmes, inveja, rancor, ódio. Tira tudo do nosso coração e que possamos ter em nosso fruto do Teu Espírito alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, domínio próprio, e que a Tua igreja seja radiante, alegre, muito alegre, e que possamos, Senhor, alcançar crianças nas Belém contemporâneas ao nosso redor. Que possamos, Senhor, alcançar os nossos próprios lares com o Teu Evangelho. Que os nossos filhos não sejam igrejados, que saibam todos os catecismos, que saibam todos elementos da confissão de fé, muitos elementos da Tua palavra, mas que não possam aplicar. Que a Tua graça nos ajude a levar o Evangelho, o Teu Espírito, que trata o coração, transforma os caminhos e traz vida nova. E essa vida de alegria permanente, ajuda-nos, Senhor, a isso. Abençoa a Tua igreja reunida aqui nessa noite, e que essa semana nós possamos lembrar constantemente da criancinha que atrai os corações, dessa criancinha que revela o nosso interior, e dessa criancinha que transforma os caminhos com poder.
nós queremos ser transformados. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se sentar. Eu sei que vocês acabaram de sentar, mas eu vou pedir para vocês ficarem em pé, para que vocês possam receber a bênção nesse instante. E logo após a bênção, nós vamos cantar o tríplice amém. Aí você vai se sentar um pouquinho para você ouvir os recados, tá bom? Recebam a bênção, queridos. Que a graça bendita e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e todo-poderoso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, presente aqui e espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. Agora sim você pode se assentar. Temos algum vídeo de... Por favor.